muito boa tarde, Minas Gerais. Hoje é dia 25 de julho de 2014. Agora são 4 horas e 29 minutos. Nós já nos conhecemos. Eu sou Stanley Guzmán e quero agradecer desde já a você, meu amigo, minha amiga, pelo prazer da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Quero pedir licença para estar na sua casa e te entregar a partir de agora as principais notícias de Minas Gerais. Eu quero ficar juntos com você até a chegada dele, José Luiz da Atena. E eu quero que você participe comigo através das redes sociais do Brasil Gente, pelo telefone 3349-5315, o mais conhecido de Minas Gerais. No Twitter é @BrasilGenteMG. O nosso Facebook é Brasil Gente Minas. E tem ainda a mensagem de texto 72250. Quero que você mande sua mensagem, deixe sua sugestão, reportagem. O Felipe Junqueira está indo embora agora, eu queria falar mal dele. Felipe, boa tarde para você até segunda-feira. E se você tiver alguma reclamação, liga para cá, que nós vamos ter o maior prazer em te atender, tá certo? Olha só, deixa eu falar com o Emerson aqui. Nós estávamos outro dia jantando aqui em Belo Horizonte. Eu quero provar para você que o Brasil Urgente tem uma história com você que está em casa. O Brasil Urgente tem uma história com você que está em casa. Saímos para jantar, 3 amigos, eu conto quem foi depois. E na hora do jantar nós encontramos. Chega para cá, Igor. Deixa ele. Onde é que ele vai ficar, Lincoln? Aqui, ó. Olha só, nós encontramos esse rapaz aqui jantando. Nós estávamos jantando. Eu, Júlio Prado e Everton Guimarães. A minha câmera está de cá. E aí esse rapaz chegou na mesa onde nós estávamos e fez o seguinte, quer ver? Como é que foi a nossa abordagem, meu irmão? Vamos lá. Olá, tudo bem? Uma boa tarde. Muito prazer, meu nome é Igor. Som Music. B-Box é o som com a boca. One, two, three, four. O som com a gaita é o que o pessoal mais gosta. Velho, mate. Pois é. Olha aqui, põe lá em cima o pessoal do suíte lá, põe pra mim, olha lá. Todo mundo que toma conta das imagens gostaram do que você fez. Mas eu vou mais longe com você. Nós não trouxemos ele aqui, volta pra cá. Nós não trouxemos ele aqui porque ele quer fazer uma exibição, não. Eu quero dizer que a gente costuma dar todos os dias exemplos a não serem seguidos. Para não serem seguidos. Mas eu quero conversar com ele hoje. Eu trouxe aqui, eu pedi a Júlio Prado e Everton. Aqui, ó, a culpa é sua, né? A culpa é sua, meu querido Everton Guimarães, líder do Donos da Bola. Assim, vamos levar esse rapaz no Brasil. Gente, sabe por quê? Você fazia o quê na noite? Conta pro nosso povo naquela câmera ali. No dia que eu encontrei com você? Isso. Estava trabalho vendendo balas, graças a Deus, vendo perfumes também, trabalho excelente, trabalho no bairro de Lourdes. Onde tem pessoas, né? Estou sempre trabalhando. E é muito bom. E quanto você ganha por noite, meu irmão? Desculpa perguntar. Depende do dia. Do dia, por exemplo, se for mais finais de semana, que as pessoas consumem mais pizzarias e restaurantes, que é o alvo que eu trabalho, né? Depende do dia, mas dá para tirar um dinheiro bom para mim sustentar minha família. Você é casado? Inclusive, graças a Deus, minha esposa maravilhosa, o nome dela Patrícia, um beijo para ela. Aproveitar, né? Claro. No caso, dia 7 agora, próximo dia 7, eu vou estar fazendo 8 meses de casado e com 5 meses de casado, você papai, agradeço a Deus. Então tem que trabalhar dobrado. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, você veio preparado para poder vender o doce, a bala, o chocolate, mas eu não quero vender isso não. Sim. Eu quero que você venda agora, nós não combinamos isso, quero que você venda agora, para aquela câmera ali. No improviso. O programa Brasil Gente, anuncia ele lá. Nossa, essa foi improviso. Quero nem saber, bora. Então vamos lá. Uma boa tarde, Brasil Gente. Tudo bem, Minas Gerais? Notícias de toda a Minas você encontra aqui. Policiamento, esporte, notícias ruins, negativas, notícias boas, positivas. Você encontra somente no Brasil Gente, com Stanley
Melhor não. Com o Igor Talent, é isso meu nome. Você que tá a partir de hoje vou estar trabalhando. Não pode mentir. Agora vamos aproveitar o que você sabe. Vamos vender um chocolate. Sem falar o nome, não podemos. Vamos vender um chocolate. Então, começar pelo chiclete. Agora você vai vender para Minas Gerais inteiro. Vamos lá. Então vamos lá. Com licença, essa é minha arte, o meu trabalho. Tridents refrescantes e adocicados, o Trident chiclete macio, gostoso. Não pode falar gostoso. o nome dele, não, senão o JP zanha comigo. Começa de novo sem falar o nome. Tudo bem? Vamos lá. Chicletes delicioso, refrescantes e adocicados. É um chiclete macio, gostoso, um tempo duradouro e exala um hálito bom para a pessoa que está próxima de você. Balinha macia, deliciosa, com 12 unidades e 9 sabores. Melancia, acerola, laranja, frutas vermelhas, abacaxi, uva, morango com iogurte e maçã verde. Nossa, que gostoso! Chocolate sensacional, muito saboroso, delicioso para você. Com sucesso. Temos também gel dental, delicioso para depois você chupar uma balinha. Então, peraí. Excelente. Põe na tela para mim, fica de lá, fica quietinho ali. Sim, vamos lá. Jacques Léo aqui na tela, por favor. Jacques, você ouviu a apresentação, muito boa tarde, meu querido amigo, meu querido irmão. Você ouviu a apresentação do Igor Talent. O que você tem a dizer para nós agora, meu irmão? Pois é, boa tarde, Stanley, boa tarde ao amigo telespectador do Brasil, gente. O Igor Talent é o trabalhador brasileiro por excelência. É aquele trabalhador que encontra na criatividade, na arte, que descobre dentro de si a habilidade para poder vender um doce, uma bala e para sobreviver, né, Stanley? Claro que eu compraria o trabalho dele, um exemplo de vida. Aqui, ô Jacques, eu quero dizer para você o seguinte, vai casado e vai ter filho daqui a poucos meses. Nós também estamos um casamento à vista aí, né? Temos um casamento à vista, próximo dia 12 de dezembro, com toda certeza. Então tá bom, todos meu amigo. estão convidados. Já te chamo já, viu, Jacques? Até já. Olha só, e como hoje é minha sexta-feira, chega pra cá, fica perto de mim. Vamos lá. Eu quero pedir o seguinte, a Norma, e aí eu ia pegar pro pé, que ele passou correndo aqui agora, ia trazer Ramalho para poder vir aqui. Dona Norma Conceição, de Sete Lagoas, o seu sobrinho Diogo Ramalho pediu aqui, ó, um abraço, e eu falo com você sempre, eu vou bater até o gato morto miar hoje. Eu tô fazendo esse mise-en-scène aqui para poder respirar mais um pouquinho. E olha só, eu quero pedir a você o seguinte, isso aqui, esse rapaz aqui, é mais um exemplo a ser seguido, porque estava de noite, não é piada pronta não, estava de noite, estava desse jeito vestido, com um cartãozinho de uma vendedora de essência, de perfume, com a banca de doces e efetivamente nos convenceu de que ainda há esperança para quem tem vergonha na cara e para quem tem vontade de trabalhar. Hoje você vai trabalhar comigo, espera lá mais um pouquinho, meu irmão. Muito obrigado. Olha só, vamos falar de trabalho do Brasil urgente agora? Vamos brigar um bocadinho? Então vamos lá. Perseguição, troca de tiros e morte no anel rodoviário. O crime aconteceu na altura do bairro São Francisco. Os criminosos começaram a perseguir e atirar contra um carro que acabou capotando. 3 pessoas foram executadas e 2 ficaram gravemente feridas. Vamos acompanhar a matéria. Esta testemunha ouviu os tiros e viu o desespero de quem estava trafegando no anel na hora dos disparos. Os carros pararam e alguns até começaram a dar ré, tentando fugir. Quando eu cheguei aqui, ainda deu para ver um pedacinho do carro. Na hora que o carro capotou, eu cheguei dali para ver se eles iam voltar, se estava a pé ou de carro, mas não deu para identificar. Cheguei lá na frente, o carro já estava virado, com um rapaz para fora do carro e 3 de pendurado. Escutou os tiros? Escutei, foram mais de 15. O cenário mais parecia de uma guerra. O carro, ainda com os faróis ligados, ficou de rodas para cima. Ao lado do veículo, os corpos estirados. E na lateral do automóvel, o retrato da violência empregada contra essas vítimas. Foram rajadas de tiros disparados a curta distância. O crime mobilizou centenas de viaturas e até o helicóptero da Polícia Militar que buscavam informações dos possíveis autores. O trânsito no anel rodoviário sentido Vitória, à altura do bairro São Francisco, região noroeste de Belo Horizonte, teve uma das pistas desviadas para a Marginal. Nesse vídeo feito por um cinegrafista amador, bem logo após o carro capotar, mostra uma das vítimas já sem vida ao chão e um dos passageiros que estava no banco de trás, preso às ferragens, aguardando a chegada do SAMU. Everton Antônio Tavares Silva foi levado consciente para o hospital.
Já nesta outra imagem, é possível ver a saída do motorista Alerson de Oliveira Silva, de 35 anos, que teria sido baleado nas costas. As duas vítimas socorridas, nenhuma estava dentro do carro. Uma estava ejetada fora do veículo e a outra estava em pé perambulando pelas redondezas. Uma das vítimas seria o motorista do carro, tenente? Sim, uma das vítimas socorridas é o motorista do veículo. A polícia não tem informações concretas da autoria do crime, mas já se sabe que uma moto teria pareado ao lado do carro. E nesse ponto começaram os disparos. O condutor do automóvel perdeu a direção, capotou com o veículo. Os ocupantes da moto voltaram e terminaram a execução. Os sobreviventes contaram aos militares que fingiram de morto para não serem executados. Foram várias as informações que chegaram até a polícia sobre autores e veículos que teriam sido usados no cometimento do crime. O que a gente tem é que um veículo estava sendo perseguido por uma moto Falcon de cor laranja e preta, aparentemente uma moto modelo novo, e eles vieram aí efetuando disparos contra esse veículo a partir da Marginal do Anel, né? Ao que indica, existem armas ali semiautomáticas envolvidas. Agora, qual calibre, só a perícia poder apontar. A perícia teve muito trabalho para colher todas as informações. Em vários locais tinham cartuchos deflagrados, o que reforça o poder de fogo usado pelos suspeitos. Com a notícia espalhada na cidade, várias pessoas chegaram ao local buscando informações sobre as vítimas. Por meio de fotografia, eles foram vendo se tratava ou não da pessoa procurada. Esta senhora chegou acompanhada da neta em busca de notícias de um dos feridos. E quando consultaram pelo nome dos pais, veio o alívio. É ele. Obrigada, moço. Tá lá, vamos. Obrigada. Logo em seguida, o pai de Everton chegou ao local respirando aliviado por saber que o filho estava vivo e contou que todos trabalham juntos e estavam voltando para casa. Conheço todos os meninos que trabalham com meu filho, estava trabalhando comigo. Inclusive meu filho, ontem eu falei para ele, meu filho, você quer dia de passagem? Ele falou, não pai, o menino está levando nós de carro. Como eu sei que o rapaz está levando de carro, um rapaz de família, um rapaz de gente boa, de respeito, nem preocupei. Ainda de madrugada, a polícia militar conseguiu fazer a prisão de um dos suspeitos. Franklin Souza Ferreira, conhecido como Chorão, abandonou o carro e fugiu para o interior de uma residência. Quando foi detido, apresentou uma carteira falsa com o nome de Felipe Vita Silva. Antes de seguir para a delegacia, foi levado para essa UPA para ser medicado. E quando perguntado sobre o crime, negou a participação. Não foi eu não, é só fazer balística aí, fazer tudo aí, conferir minha mão, conferir tudo aí, meu carro lá, para ver se foi eu, você tá confundindo, não foi eu, não tenho nada a ver com isso não. Faz parte de uma gangue aí, ele é um dos cabeças de uma gangue aí, né, de tráfico de drogas. E ele fala bem abertamente mesmo que se fosse ele falaria, mas que foi pura coincidência, que ele não deve nada com relação a esse fato não, que ele evadiu porque ele estava portando uma carteira falsa e com medo de ser reconhecido pelos policiais ele evadiu porque ele está com mais de um mandado de prisão em aberto. Na verdade, vamos pegar por parte esse assunto aqui. O rapaz que foi preso, nós estamos querendo mandar um documento dele lá para o Vaticano para ver se a gente consegue canonizar ele. Porque tem mandados de prisão contra ele, tem uso em flagrante, preso em flagrante, com uso de documento falso, tá certo? E aí, você foi um azar danado da policiada ter achado que você tá na sua conta essa tragédia que houve aí. Agora, ontem foi uma coisa interessante, se tiver que eu posso chamar de interessante, o Everton, meu querido Erickson Martins, ligou para mim na hora de Stanley. É uma das cenas mais chocantes que eu já vi. Porque ela não, me perdoe, meu querido amigo, minha querida amiga, mas corpos espalhados pela rodovia, totalmente trucidados. Aí você está vendo as imagens, você está vendo as imagens. Foi uma coisa, gente, difícil até de descrever, né? As imagens estão desfocadas aí, e aí eu quero dividir com você o assunto, quero dividir com você a matéria. Essa imagem desfocada que você está vendo são os corpos mesmo que foram julgados no chão. E olha só, não me parece... Tá certo que o pai tá aí, enfim, fez os comentários dele, fez a colocação dele, mas uma situação como essa não dá para passar despercebida no sentido, não, mas tá todo mundo bem, o cara foi ali e fez alguma coisa errada. Primeiro, não me dá a intenção, não me parece que ele tentou o latrocínio, que ele foi buscar assaltar um carro e roubar e ir embora. Não, porque a porta do carro, vocês viram, a porta do carro virou uma peneira. Virou uma peneira, né? Então, o que me parece? Acerto de contas, pela experiência que a gente tem nesses anos todos, acerto de contas.
Agora, me chama a atenção uma coisa, e Erickson falava comigo isso ontem. Por que tanta gente, tanta família correndo atrás? Querendo saber se era, se não era. Tá tudo muito desamarrado, né? É preciso que a gente comece, a Polícia Militar, a Polícia Civil vai fazer o trabalho dela e amarrar um pouco mais essa realidade aí. Porque, gente, tomar essa quantidade de tiro, com essa quantidade de gente morta, nego dentro do carro amarrado, preso nas ferragens, o outro com tiro nas costas, parece o quê? Parece que nós estamos, desculpa minha franqueza aos cariocas, mas parece que nós estamos numa favela do Rio de Janeiro. Dessas que todo mundo faz, dá tiro toda hora e pra tudo quanto é lado e ninguém vê nada. Né? Aí vem outro, não sou eu não, pode olhar na minha mão na balística. E se você estava dirigindo e não foi você que atirou? Não vai ter pólvora na sua mão, Big Brother. Entendeu? Então aqui, aperta que sai. Agora, atenção. Atenção, hoje eu vou falar uma matéria aqui, nós estamos falando de uma via super importante na capital. Agora, hoje eu vou falar do descaso das forças policiais numa outra avenida muito mais importante, me perdoe a franqueza, do que essa que está aí. Eu quero que você fique aí, que você vai saber aonde que é que eu vou alisar o diálogo hoje. Pode ficar tranquilo. E olha só, uma loja de produtos elétricos foi assaltada em Ipatinga, no Vale do Aço. De acordo com a Polícia Militar, um homem armado rendeu os funcionários da loja e roubou cerca de R$4 mil. Após o assalto, ele fugiu em uma bicicleta. Acompanha comigo a matéria. De camisa amarela e boné preto, o bandido entra na loja. Armado, anuncia o roubo que durou pouco mais de 5 minutos. O assaltante passou para dentro do balcão. Enquanto ele pegava o dinheiro do caixa, o dono do comércio e um funcionário foram obrigados a ficar de joelhos. O criminoso fugiu a pé, levando R$4 mil. Foi 5 minutos de terrorismo mesmo, de que saímos desse episódio, mais uma vez, abalados psicologicamente. A vítima, de 46 anos, contou à nossa equipe que a loja, que vende produtos elétricos, já foi assaltada 4 vezes. E o prejuízo passa de R$50 mil. O comércio fica em uma das movimentadas avenidas de Ipatinga. E com medo de ser novamente alvo de marginais, o homem pensa em fechar as portas. Nós vimos muito receosos para até abrir a loja, porque a sensação de segurança é muito grande no local. E nosso pensamento é fechar mesmo o estabelecimento. Até agora, o assaltante não foi preso. De acordo com a polícia, existe um trabalho de prevenção em toda a cidade, pois os bandidos estão agindo fora do bairro onde moram. Eles estão circulando pela cidade, então o nosso propósito é de abordar e prender antes de praticar o crime. De acordo com o comandante, a ação preventiva da Polícia Militar diminuiu em 32% o número de roubos em Ipatinga nos últimos 3 meses. O índice de queda é comparado ao mesmo período do ano passado. Hoje pela manhã, um rapaz de 19 anos foi preso e um menor de 13 apreendido. Com eles, a PM encontrou uma arma e 2 blusas, que poderiam ser trocadas após os 2 indivíduos cometerem algum crime. Se ele comete esse crime na situação que ele se encontrava, com certeza ele já ia estar vestindo essa camisa e trocando de camisa, estando uma camisa preta e não está mais a pé, né? Estaria de bicicleta. E essa é que é a grande dúvida que eu fico para poder falar de uma notícia como essa. Ele faz isso tudo que fez e sai fugindo de bicicleta? Vocês estão de brincadeira comigo? Tô não, Datena, eu tô falando verdade. Eu tô falando verdade, saiu de fugir. Você viu o policial falar aí, ué? Não adianta nem você ficar tenso não, Datena. Mas o cara fugiu de bicicleta. É difícil entender um negócio desse. A Polícia Militar precisa se preparar, né? Mas aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Não vou nem brigar por essa bicicleta, não. Porque tem aqui uma outra rua muito importante em Belo Horizonte, que o pessoal dá o perdido e corre pra dentro de um bequinho. Não pode, velho. Eu sei que não pode, Datena, mas você vai acompanhar comigo essa matéria. Você vai acompanhar comigo essa matéria. Mas olha, antes de falar de tudo isso, eu quero voltar com vocês que estão em casa, que já estão igual a mim, com os pacová lotados desse assunto. Mas vamos lá. A Polícia Civil realizou mais uma busca aos restos mortais de Elisa Samúdio, ex-amante na verdade ele não é ex-goleiro, né? Ele é ex-atleta do Flamengo, ele continua sendo goleiro porque a carteira dele está assinada.
30 agentes foram utilizados, utilizaram uma retroescavadeira para revirar um lote vago em Vespasiano, na região metropolitana de BH. O local tinha sido indicado por Jorge Luiz Rosa, que é primo do goleiro Bruno e que chegou a cumprir medida socioeducativa por participação no assassinato de Elisa Samúdio. Acompanhe comigo as imagens. Era um pouco mais de 9 da manhã quando Jorge Luiz Rosa chegou ao Departamento de Homicídios de Belo Horizonte. O primo do ex-goleiro Bruno Fernandes estava acompanhado pelo tio e o advogado. O veículo em que o jovem estava e um comboio de viaturas da Polícia Civil saíram em direção ao lote vago que fica em Vespasiano, na região metropolitana. Em uma gravação para a Rádio Tupi, Jorge afirma que os restos mortais de Elisa Samúdio, ex-amante de Bruno, estavam no local. Ela está enterrada no sítiozinho em Belo Horizonte, próximo ao aeroporto Confins, antes de chegar no aeroporto. A estrada de chão bastante deserta, não tem muito movimento, é um lugar praticamente abandonado. É um sítiozinho grande, eu me identifico com o pé de coqueiro que tem lá, o pé de coqueiro que ele é meio ocupado. E também, mesmo se não tivesse, eu sou muito observador. Observei o local onde eu estava, onde eu piso, ao meu redor, eu observo bastante e sem chegar tranquilo. Versão que foi repetida nos depoimentos à polícia. Uma retroescavadeira foi utilizada para revirar o lote, que fica em uma área residencial da cidade. No terreno há um coqueiro, assim como na versão apresentada pelo primo de Bruno. Jorge acompanhava os trabalhos e indicava as coordenadas aos delegados. 30 policiais civis participaram das buscas. José Cassiano vive há 20 anos no imóvel ao lado do terreno onde as buscas foram feitas e parecia duvidar da versão apresentada pelo primo de Bruno. Eu penso que não, porque a gente nunca viu movimentação nenhuma aí, né? O senhor acredita que se o pessoal tirasse terra, colocasse de volta, todo mundo ia perceber? Ia perceber, vestígio de terra no chão, se furasse buraco. Nunca vi nada, ninguém nunca viu nada, né? E essa história do coqueiro, né? Porque é o coqueiro que parece que atraiu aí o pessoal pra cá. O coqueiro já existe há muito tempo, né? Agora o coqueiro é grande, o coqueiro era menor. Imaginar ele aí há 4 anos atrás? Era na metade ali, mais ou menos. Depois de retirar muita terra, os agentes encontraram 2 calçados e uma luva, mas nada que desse indícios concretos de que o corpo de Elisa Samúdio estivesse no lote. Foram mais de 3 horas de trabalhos e uma escavação de 4 metros para que Jorge e a polícia chegassem à conclusão de que os restos mortais de Elisa Samúdio não estão aqui. O delegado-chefe do Departamento de Homicídios evitou falar em denúncia falsa por parte do primo do ex-goleiro. A versão que ele apresentou até coerente, dentro de um raciocínio lógico, dentro de um raciocínio investigativo, coerente, né? Tanto é que nós nos convencemos da necessidade de fazer a busca no local. Você acredita que ele então inventou ou se confundiu? Eu não posso, aí já é fato hipotético. Eu trabalho com fato concreto, então não vou omitir minha opinião pessoal. Jorge Luiz Rosa demonstrou frustração com o resultado das buscas. Eu fico chateado porque eu realmente vim disposto a mostrar onde que estava, mostrei, mas infelizmente não estava lá. O advogado de Jorge voltou a afirmar o nível de precisão das informações passadas pelo cliente. Ele é muito convicto. Eu não viria do Rio de Janeiro me expor aqui em Minas Gerais, se eu não tivesse a experiência de conversar com ele. 5 horas da manhã eu vim do Rio de Janeiro ontem, umas 300 mil vezes eu perguntei para ele, de 0 a 10, qual é a probabilidade? 10. Doutor, pode ficar tranquilo, eu participei de tudo. As buscas pelos restos mortais de Elisa Samúdio estão suspensas, até que apareça uma nova denúncia. Se porventura ele apontar outro local, né, nós iremos verificar se existe algum fundamento, analisar, e, se necessário, nós teríamos que fazer o trabalho. Elisa Samúdio desapareceu em 2010 após ser levada para o sítio de Bruno. Apontado como mandante do crime, o ex-goleiro foi condenado a 22 anos de prisão e cumpre pena na penitenciária de segurança máxima de Francisco Sá, no norte de Minas. Bem, a imagem fala por si, o resultado final fala por si. Mas vamos direto com o Jacques Leal, que vai nos atualizar sobre tudo isso aí. Jacques Leal, muito boa tarde mais uma vez. Atualiza para nós a história toda.
Pois é, está ao meu lado aqui, Stanley, o doutor Nélio Andrade, que está acompanhando o Jorge, veio do Rio de Janeiro, como ele bem disse, saíram do Rio de Janeiro às 5 da manhã, chegaram aqui por volta de meio-dia ontem, percorreram vários pontos da cidade até chegar a esse ponto que a gente viu aí na matéria do André Salles. Embora o corpo não tenha sido encontrado, eu vou então perguntar ao doutor Nélio, o Jorge está aqui no DHPP, ele continua tendo convicção de que a ossada está naquele local. É isso, doutor? Ele está muito abalado. Boa tarde. Ele é muito convicto, ele está decepcionado, chorou. Está com um sentimento de frustração, porque ele afirmava, eu fiz várias perguntas a ele, ele sempre de 0 a 10, 10, ele usava até uma expressão, é bingo. Várias autoridades policiais tiveram a mesma impressão, tanto é que a diligência foi deferida. Ele continua dizendo, tá lá, a convicção dele. Eu, com 35 anos de experiência, eu analisei, olhei no olho dele, perguntava, eu fazia a mesma pergunta 10 vezes, de uma forma diferente, e ele sempre coerente com a mesma versão. Uma coisa que chama... participei do crime, ele falou, eu participei do crime. Uma coisa que chama atenção, pois é, uma coisa que chama atenção, inclusive, são os detalhes que ele dá para a chegada até o local. Isso chamou a atenção do senhor também? Muito, já na reportagem, na gravação da Rádio Utopia, quando eu vi lá no Rio de Janeiro, ele falava do coqueiro. Ele falou assim, eu chegar lá, eu vou apontar. E ele apontou, quando nós chegamos lá, ele tá aqui, pode cavar. Ele tem toda a convicção. Eu não viria lá do Rio de Janeiro com um batalhão de operações especiais que está na guarda dele, fazendo a escolta dele, a segurança dele, para a gente localizar, para fazer um bem à sociedade, dar um amparo a essa família, para que essa moça possa ser enterrada com dignidade. Para a gente chegar aqui e ter esse sentimento de frustração. Chegou, inclusive, a chorar dentro do DHPP, que o senhor estava dizendo agora à tarde? Chorou, e ele está muito decepcionado, muito decepcionado. Agora, pelo que eu percebi dos delegados de polícia, que inclusive muitos delegados de Minas Gerais são meus alunos, foram os meus alunos na universidade no Rio de Janeiro, essa investigação vai continuar. Porque se tocou na possibilidade de quem é o dono daquele terreno. Tem ligação, eu não estou aqui para fazer acusação, não quero acusar os réus que foram condenados, eu não sou advogado deles, eu vim aqui para constatar um fato a pedido de uma emissora de rádio, da qual eu sou debatedor. Analisei a imagem, levei ao batalhão de operações especiais, porque ele queria vir com um batalhão de operações especiais. Aqui está um coronel comandante do COI, um homem respeitadíssimo, que é o coronel Renê. Fomos ao chefe do Estado-Maior, que é o coronel Paulo Henrique, no Rio de Janeiro. Ele determinou que o coronel Renê viesse comandando a operação para a gente localizar, apontar, para que ele apontasse esse local. Esse menino é muito convicto naquilo que ele afirma. Vários delegados, o doutor Wagner é um excelente delegado de polícia, altamente experiente, participou dessa investigação, conversando comigo, ele dava credibilidade, deu credibilidade, tanto é que era agora quando ele disse, doutor, me desculpa, ele disse, você não tem que se desculpar em nada, a gente vai continuar. Isso não é assim, pode ter acontecido um fator qualquer, quer dizer, ele não quis adiantar. Claro, a gente com a nossa experiência, a gente sabe, pode ter sido mais uns 3 metros para um outro lado, mais 4 metros para um outro, porque uma pessoa que está participando de uma empreitada criminosa, 00:30, local ermo, escuro, para desovar um cadáver, claro que pode se equivocar em determinados pontos, mas acredito, tenho certeza, com a honradez e a honestidade do Dr. Wagner, dos delegados da Delegacia de Homicídio aqui de Minas Gerais, da qual tive o maior prazer em conhecê-los. Fizemos uma amizade, posso dizer assim para você. Eles são pessoas sérias e vão continuar as investigações. Qual que é a situação de momento, Jorge? Ele vai permanecer aqui? Ele foi ouvido agora à tarde por um outro delegado ou não? Não, foi ouvido porque ele achou um outro comentário de um outro homicídio que teve aqui. Em relação ao Sérgio, que ele falou que o Sérgio teria sido executado. Porque ele achou que poderiam outras pessoas terem sido mandante, mas ele apenas emitiu uma opinião, ele não fez nenhuma afirmação. Foi ouvido pelo delegado da Corregedoria, que participou do inquérito da autoria desse homicídio. Então o garoto está decepcionado, ele quer colaborar, ele quer limpar a mente e o coração. Então o nosso objetivo aqui é fazer o bem, vir aqui só com o objetivo de encontrar a ossada dessa menina. Agora,
A investigação a gente sabe como é que é. Isso é uma coisa demorada, não é fácil. Combater o crime não é fácil, não é? Agora, não estou querendo imputar a conduta de A, B, C. Eu não sou advogado de ninguém. Tá? Eu vim apenas aqui numa orientação jurídica ao garoto, porque ele pede, porque eu salvei a vida desse garoto. Há 4 anos atrás, tudo começa com a Rádio Tupi também. Quando ele faz aquela declaração inicial e que ele, inclusive, incrimina o Bruno. Perfeito. Ele inclusive, foi procurar novamente a rádio para dar essa declaração. Entendi. Doutor Stanley, o doutor Nélio te escuta. Se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, porque naturalmente a gente está aqui trocando uma bola para levar ao telespectador do Brasil Gente todos os esclarecimentos necessários envolvendo esse caso que chamou a atenção e que se reacendeu com essa declaração prestada aí pelo Jorge, que é primo do goleiro Bruno. Fique à vontade. Doutor Nélio, muito boa tarde. Boa tarde, amigo. Prazer em falar com você. O prazer é todo meu. Como eu disse em mensagem pelo telefone ao senhor, eu coloquei ontem a ordem dos advogados à disposição para que o senhor pudesse ficar à vontade em relação a isso. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Por que é que o senhor acionou o COI ou o BOP do Rio de Janeiro, sendo que a diligência era em Minas Gerais? Por que o senhor não acionou a Polícia Militar de Minas Gerais? Olha só, viemos com o BOP aqui a Minas Gerais a pedido do próprio Jorge. Por circunstâncias alheias, ele disse para o repórter que ele queria vir acompanhado do BOP do Rio de Janeiro, porque ele confiava no BOP do Rio de Janeiro. Por coincidência ou não, acredite você, pela fé do meu grau, eu sou professor de vários policiais do BOP, levei o fato ao comandante do COI, que é o Coronel Renê. Ele ouviu a versão. Dali saímos para o Comando-Geral da Polícia Militar, ele falou com o chefe do Estado-Maior, Coronel Paulo Henrique. Eu passei para ele, chamei o repórter. Deixa eu cometer em delicadeza com o senhor. Eu vou voltar com o senhor daqui a alguns minutos, mas eu quero, antes de mais nada, agradecer a participação do senhor no Brasil Gente Minas, ok? Muito obrigado. Então, até logo. Olha só, gente, abre a tela e traz para mim aqui. Eu sou obrigado a fazer o meu comentário, obrigado no sentido social, cidadão, profissional. Não gostei de saber que um condenado aqui em Minas Gerais, pela Justiça de Minas Gerais, um mentiroso, um farfalhão, entendeu? Um partícipe de um homicídio, que foi assim que ele foi condenado na Justiça Socioeducativa, viesse chamar a Polícia Militar do Rio de Janeiro em detrimento e não chamar a Polícia Militar de Minas Gerais. Para começar, já estava errado aí. Né? Pelas palavras do doutor Nélio, que eu respeito muito, não o conheço pessoalmente, mas respeito muito, né? Os cabelos brancos que ele tem, não poderia, em hipótese alguma, esse fato ter acontecido. Agora, o doutor Wagner, além de um grande delegado, é um homem extremamente educado e vai saber conduzir esse assunto que não me agradou desde ontem, não agradou a ninguém e, mais uma vez, esse pulha desse adolescente jovem, adulto e não sei o que lá, não sei mais, esse um aí coloca toda a imprensa mineira, quiçá do Brasil inteiro, tá certo? Para poder dar o chilique dele da vez. Eu acho que está na hora, agora a minha participação pessoal, está na hora de a gente começar a deixar o espírito dessa menina subir de vez. Tá certo? Porque se cada vez que a gente vier até aqui, e o Alexandre falava comigo aqui no ponto, Stanley, com um lugar cheio de casa, todo habitado, vai ter uma movimentação de uma reta escavadeira e ninguém vai perceber, de noite ainda, ou fizeram buraco e julgaram de noite, é um coqueiro, anda lá no Buriti, você vai achar 6 mil coqueiros, vai pro Palmares, você vai achar 10 mil, pro Esplanado nem se conta, Pampulha, Confins, qual o sítio, qual a propriedade hoje que não tem um coqueiro plantado? Aqui, leva mal não, doutor? Sinceramente, com todo respeito e agora como advogado, desse ao respeito em situações como essa. Traz pra cá, quero outra matéria agora. Olha só, eu quero dizer pra vocês o seguinte, quando eu falo assim, é porque eu não concebo a ideia. Eu peço desculpa a você que tem cá. Peço desculpa por quê? Porque fica assim, o doutor Stanley tá fazendo um comentário mais aqui, mas não. Ô, gente, nós vimos ontem quantas e quantas reportagens nós já fizemos supondo ter encontrado o corpo da Elisa Samúdio em algum lugar. Mas tem que continuar procurando. Tem sim. Mas me responda uma coisa. Eu quero inclusive fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para a tela, ó. Eu quero ouvir o Jacques. Jacques, traz o Jacques aqui para mim, por favor. Ô Jacques, nós conversávamos ontem sobre a quantidade de vezes que se mexeu, que se buscou encontrar o corpo de Elisa Samúdio. Não é que nós, aqui do Brasil Gente, criticamos a postura do Jorge, dizendo que está aqui, está acolá. Mas tem uma hora que vai ter que ter um fim.
Sem dúvida nenhuma, Stanley. Na verdade, essa é a quinta vez que se levanta se evidencia alguma situação em que o corpo da Elisa Samúdio estaria. Ontem, inclusive, nós prestávamos essa informação aqui. Em junho de 2010, foi no próprio sítio do goleiro Bruno, próximo a 2 coqueiros, uma retroescavadeira esteve no local, fez esse trabalho, nada foi encontrado. Um mês depois, julho de 2010, também na Lagoa Suja, já em Ribeirão das Neves, região metropolitana, nada também foi encontrado. 2 anos depois, julho de 2012, dessa vez foi uma carta enviada pelo advogado, doutor Arteiro, que dava conta de que o corpo teria sido jogado na Lagoa do Nado, no bairro Planalto, região aqui da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, e a última informação foi de uma ossada, uma denúncia anônima levada até a polícia, de uma ossada que estaria em Nova Serrana. A polícia foi até o local, não localizou nada, enfim, nenhuma dessas evidências. E agora, julho de 2014, mais essa informação, esses dados passados aí pelo Jorge, bairro Santa Clara, lá em Vespasiano, região metropolitana, bem próximo lá ao local onde supostamente, de acordo com o inquérito, o crime teria ocorrido, Elisa Samúdio teria sido assassinada. Nada foi encontrado mais uma vez. A gente viu na matéria do André Salles a investigação, o trabalho de escavação, mas nada foi encontrado. Uma vez, muito obrigado. Você volta comigo hoje ainda. E olha só, até já. Eu vou chamar o intervalo, porque eu quero contar para você que está em casa que esses acidentes, esses assaltos, tudo isso que está acontecendo na sua região, também está acontecendo na minha região. Eu vou para um breve intervalo e na volta eu te conto isso tudo.